Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Dirijo-me a você que, de repente, está frequentando uma igreja evangélica, não é membro de igreja, não é um crente em Jesus, é alguém que está realmente interessado nas coisas concernentes a Deus, todavia ainda não fez uma decisão favorável, isto é, ao lado de Cristo Jesus, tornando-se um seguidor dele. Você que, de repente, como eu, que na adolescência, aos 15 anos de idade, desejou cada vez mais e mais ler a palavra de Deus e converteu-se justamente em casa através da leitura da palavra de Deus. Para que você tenha uma ideia, há um termo bíblico que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Muita gente fala sobre o batismo no Espírito Santo, mas será que realmente entendemos o que isso significa? Hoje vamos mergulhar literalmente das palavras de João Batista em Marcos capítulo 1, versículo 8. Vamos descobrir o que realmente significa ser imerso no Espírito Santo. Vem comigo. Quando a gente vai para o texto que está sendo projetado, diz assim nesta versão: Eu vos batizei em água, ele, numa alusão a Jesus, porém, vos batizará no Espírito Santo. A palavra batismo vem desta aqui, que eu estou destacando, do grego baptizo, que significa literalmente ou simplesmente imergir, imersão. Na verdade, a palavra esta que está sendo destacada no grego não foi traduzida na nossa língua. Caso contrário, seria literalmente, como eu disse, imersão ou ser mergulhado, porque a ideia é de mergulho. Tradicionalmente, usamos esta palavra para ser um termo técnico, religioso. Mas quando a gente analisa a língua grega, e você, uma pessoa que está interessada nas coisas de Deus, precisa saber destas nuances, de que no original, na língua original, João Batista está dizendo: Eu vos imerjo em água, mas ele vos imergirá no Espírito Santo. Percebe a diferença? João está falando de algo muito mais profundo do que um ritual, porque o batismo nas religiões sempre foram tidos como rituais, quer de purificação e de iniciação. Mas João Batista está contrastando uma mudança externa com uma transformação interior e sobrenatural. Um outro detalhe importante em grego é a expressão Espírito Santo. É esta aqui, ó. Vou agora destacar para você. Pneumati, Hagio, Espírito Santo, como é tradicionalmente traduzido em nossas versões. Mas não é simplesmente Espírito Santo, mas a ideia literal é Espírito do Santo. Isso mesmo. Não é apenas o Espírito Santo como se fosse uma entidade separada. Ao contrário, estamos falando do próprio sopro, da essência da vida do Deus Santo de Israel. João Batista está dizendo: Eu uno vocês à água, mas o Messias, numa alusão a Jesus, vai unir vocês ao próprio Espírito de Deus. Percebeu que quando nós somos imersos no Espírito, há uma união com o Deus eterno. Nós somos, inclusive, segundo Paulo, introduzidos no corpo de Cristo, isto é, a igreja. E quando a gente observa a questão relacionada à promessa de Deus, com base em Joel capítulo 2, a gente observa que lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus era
digamos, reservado para alguns poucos. Vou dar alguns exemplos aqui. Profeta Elias, o grande líder Moisés, entre tantos outros. Mas Joel, o profeta, profetizou que chegaria um tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. João Batista e Jesus trouxeram o cumprimento dessa promessa. E aquilo que estava limitado a alguns poucos homens e mulheres da parte de Deus, quando o Espírito Santo vinha sobre eles, capacitava-os para uma tarefa específica em cada geração, agora está disponível para todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É muito mais do que perdão. Quando a gente costuma pensar que Jesus veio só para perdoar pecados, mas isso é apenas o começo. A vida cristã é vida no Espírito. E ele veio nos introduzir em um novo tipo de vida, uma vida imersa no Espírito do Deus Santo. É no Espírito do Deus Santo. E não é sobre religião, não é sobre garantir o céu, é sobre viver hoje, aqui e agora, em comunhão com Deus. Quando nós somos imersos no Espírito Santo, não seguimos só regras externas, aprendemos a viver com os valores de Deus aplicados no dia a dia, no trabalho, na família, nas decisões difíceis. É uma transformação de dentro para fora. E é viver sensível à presença de Deus em cada detalhe da vida. Promessa de João. Esse é o cumprimento que Jesus trouxe. Você já foi imerso no Espírito do Santo? Já experimentou essa intimidade com Deus? Você precisa aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E desta feita, você estará mais consciente da presença de Deus. Você vai ser imerso no Espírito, ou seja, você vai passar a fazer parte da Igreja de Cristo e você terá sua vida transformada com os valores do reino. Que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida e que você tome essa decisão ao lado de Cristo Jesus, arrependendo dos seus pecados e crendo piamente na pessoa bendita de Cristo Jesus.